Paz de Cristo, sejam bem-vindos a este humilde canal. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Ao estudar a lição da Escola Bíblica Dominical, a última lição do trimestre, eu observei que, no que se refere ao reino de Deus, há uma escassez nos púlpitos da igreja, nas plataformas das redes sociais, nos blogs. Então eu decidi trazer uma palavra de alerta para o povo de Deus. E o tema da palavra, a qual irei transmitir para todos vocês, é o seguinte: a mensagem que quase ninguém prega e a oração que quase ninguém faz. Não estou dizendo aqui que eu sou unanimidade, longe de mim isto. Porém, fui impulsionado pelo Espírito Santo para transmitir algumas verdades bíblicas que são essenciais para a minha e a tua vida. De antemão, agradeço a todos os inscritos, a todos que têm deixado a sugestão, like, têm compartilhado e têm me ajudado em oração. Aqui eu não busco fins lucrativos e nem projeção ministerial, e sim pregar a palavra do Senhor. Que Deus abençoe todos vocês. Fica aqui a minha eterna gratidão. A mensagem que quase ninguém prega e a oração que quase ninguém faz. Observamos no Salmo 103, verso 19, que está escrito o seguinte: o Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus e o seu reino domina sobre tudo. O reino de Deus, ele está bem presente em cada coração a qual aceita o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Mas, amados irmãos, podemos observar que a desobediência e o pecado praticado nos separa de Deus, cria como se fosse uma barreira, conforme nos orienta o profeta Isaías. Depois você lê Isaías capítulo 59, verso 2. Mas podemos observar que no Evangelho de Marcos, palavras de Jesus, no capítulo 16, verso 15, está escrito: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Então somos representantes do reino de Deus. Observamos que eu trabalho em uma empresa, outros trabalham em outras empresas, então somos representantes, colocamos a farda, cumprimos as exigências que a empresa pede para que nós cumprimos. Se caso não cumprimos, somos advertidos e em muitos casos até demitidos, somos desligados da empresa. Mas nós somos representantes desse reino. E eu te pergunto, você tem sido fiel representante? Jesus Cristo, ele conta com você, porque ele nos deu essa missão tão importante que é pregar a sua palavra. Então diz a Bíblia no Salmo 103, 19, que ele estabeleceu o seu trono nos céus e o seu reino domina sobre tudo. Então, como representante desse reino, vamos priorizar os seus valores, os seus princípios. Pois, amados irmãos, quando abrimos a Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 6, verso 33, palavra de Jesus Cristo, está escrito o seguinte: mas buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Se você ler os versículos anteriores nas palavras de Jesus, na continuação do Sermão do Monte, que é do capítulo 5 ao 7, ele fala sobre a comida, sobre a roupa, enfim, sobre tudo. Que isso não é errado nós buscarmos trabalhar, fazer cursos, capacitações para ter uma vida melhor. Isso não é errado, não. A Bíblia diz que Deus ama a prosperidade do seu servo. Não é errado isto. Mas as pessoas buscam tantas as coisas. Buscam carros, motos, casa, passeios, o corpo perfeito, conhecimentos. Não estou dizendo que isso seja errado, sem extremos. Lógico, temos que ter coerência naquilo que fazemos. Mas temos que priorizar esse reino. Eu estava meditando pela madrugada que somos negligentes. Eu digo isso por mim. Eu deveria fazer mais. Eu deveria buscar mais. Eu deveria me esforçar um pouco mais. Assim é você. Busque, se esforce, se capacite, invista pesado nesse reino. Jesus Cristo, ele deu o melhor, que foi a vida dele por você naquela cruz do Calvário. Deus sempre nos dá o melhor. E eu pergunto o que você tem feito para Deus. Então, o que significa buscar o reino de Deus e sua justiça? Significa que a vontade de Deus deve estar em primeiro lugar em nossas vidas. E feito eu falei, a gente muitas das vezes priorizamos tudo, menos Deus. Então vamos despertar. Amados irmãos, a Bíblia nos diz em Romanos, capítulo 12, verso 2, no final do versículo, que a vontade de Deus é boa, que a vontade de Deus é perfeita e diz que a vontade de Deus é agradável. Então busca essa vontade absoluta de Deus, desde que ela governe a tua vida. Nem sempre a nossa vontade é melhor. Às vezes Deus, com a sua vontade permissiva, permite que nós agimos, mas muitas das vezes, quando tiramos a vontade absoluta de Deus e deixamos a permissiva, agir,
pagamos um alto preço. Coisa boa, irmãos, é estarmos no centro da vontade de Deus. Então busque esse reino. Então, observamos no no livro de Romanos, capítulo 14, verso 17, está escrito o seguinte: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Observamos que as pessoas estão focadas mais no material, na sua vida secular, do que no espiritual. Olhe a quantia de vezes que você jejua durante a semana, olhe a quantia de vezes que você lê a Bíblia Sagrada, a quantia de vezes que você vai para a sua igreja, seja qual for a sua denominação ou religião. Mas observe quantos stories, quantas publicações, quantas leituras de outros, como eu posso falar, outros materiais que as pessoas leem, né? Nas redes sociais ou livros, enfim, não é errado ler, não estou dizendo que é errado. Pelo amor de Deus, não me interprete mal. Mas muitas das vezes, na maioria das vezes, todos nós, sem exceção, focamos na vida secular, focamos nas questões materiais e negligenciamos as coisas espirituais. E Deus tem usado pessoas, não só eu que estou aqui na plataforma do YouTube, nas redes sociais, para pregar, para dar um choque de realidade. É preciso despertarmos da liderança da igreja aos membros, especialmente a liderança da igreja, que são os exemplos. A Bíblia diz que os presbíteros, pastores, evangelistas, mestres foram criados para a aperfeiçoação da igreja de Deus. Ou seja, Deus levantou esses homens, essas mulheres para capacitá-los, assim eles buscando também, fazendo a sua parte, para transmitir as verdades do reino para as pessoas que estão inseridas nesse reino aqui na terra, que são os seus representantes. Então foque um pouco mais, ou melhor, foque de uma forma plena na área espiritual. Não negligencie a área secular ou material, não estou falando isso, mas busque um pouco mais. É uma palavra de alerta. Não tome isso como insulto, não tome isso como uma indireta, não tome isso como se eu fosse alguém importuno, não. Tome isto como uma palavra de Deus, como uma orientação bíblica que vai servir muito para a sua vida e para a vida de muitas pessoas que estão ao nosso derredor. E quando observamos em João, no evangelho que escreveu João, capítulo 13, verso 15, o Senhor Jesus Cristo diz: porque eu vos dei o exemplo, para que como eu fiz, façais vós também. Observamos que Jesus Cristo ele deve ser a nossa maior referência. Observamos no Evangelho de Mateus, capítulo 4, verso 17, que está escrito o seguinte: e desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 1, o apóstolo Paulo disse: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. E quando observamos também o exemplo de João Batista, em Mateus capítulo 3, verso 2, está escrito: e dizendo, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Tanto o apóstolo Paulo, tanto o grande profeta João Batista, eles pregavam baseados em Jesus, como os outros discípulos e profetas também. Então nós temos que nos espelhar em Jesus, não servem da mensagem de Jesus. O foco principal era levar as pessoas a ter uma consciência da necessidade do arrependimento, a necessidade de romper com o pecado e a necessidade de priorizar esse reino. Ele começou pregando o reino de Deus. E eu te pergunto, será que os pregadores têm pregado sobre o reino de Deus? Se eles não pregam, é um problema deles. Deveriam pregar. Deveriam sim, mas pregue você. Quais são os valores do reino de Deus? Quais são os princípios do reino de Deus? Quais são os benefícios? Leia Mateus capítulo 5, 6 e 7, o Sermão da Montanha, que você vai ver ali o que devemos nos abster, quais são os benefícios que temos por ter uma vida de renúncia. E é isso que o Senhor Jesus Cristo requer de nós, que pregamos essa mensagem de uma forma urgente. E observamos, amados irmãos, em Mateus capítulo 6, verso 10, na oração do Pai Nosso, ele diz: venha o teu reino, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. Você tem pedido isso na sua oração? Pede-se namoro, né? Para conseguir um namorado, uma namorada, um casamento, isso não é errado. Pede-se para que alguém ore para receber uma libertação, uma cura, um refrigério, para que venha sentir a plenitude do Espírito Santo. Mas será que você tem pedido nas suas orações? Será que você tem observado nos púlpitos da sua igreja? Ou onde você vê as plataformas das redes digitais? Se as pessoas têm pregado sobre o reino de Deus? Se as pessoas têm exposto os valores, exposto os perigos que aí está fora desse reino? As pessoas que são excluídas, quem são? Aquelas pessoas que não entregaram sua vida para Jesus. Existe uma lista que a Bíblia dá, leia depois. Eu não estou aqui para acusar nada e ninguém, estou aqui para orientar. Então veja só,
Então ele diz, mas venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Então isso deve fazer parte da nossa oração. As pessoas oram por tudo e por todos, mas não oram pelo reino de Deus. E observamos em Mateus capítulo 24, verso 14, palavras de Jesus acerca quando ele falava sobre o princípio das dores, ele disse em uma parte do seu sermão, em Mateus 24, 14, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo e em testemunha a todas as gentes, então virá o fim. Será que não está faltando isso? A palavra ter sido pregada, mas no que se refere ao reino de Deus, existe uma escassez. E também, em Mateus capítulo 11, verso 12, está escrito, desde os dias de João Batista, até agora se faz violência ao reino dos céus e pela força se apoderam dele. Então, esse texto nos orienta que estamos inseridos numa batalha espiritual. Conforme de Gálatas capítulo 5, verso 17, diz que há um confronto entre a carne e o espírito. Então é preciso renunciar, é preciso abrir mão muitas das vezes, ou na maioria das vezes, ou melhor, em todas as vezes, do nosso eu, do nosso querer, das nossas vontades para priorizar a vontade de Deus. Veja o que é que diz, palavras de Jesus Cristo, em Mateus capítulo 16, verso 24. Então disse Jesus a seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Abra mão daquilo que você acha que é mais importante e priorize o mais importante, que é a vontade de Deus, que é os projetos de Deus, que é a sua palavra. E você vai ver que haverá um divisor de águas na sua vida. Dentre tantas coisas que eu poderia falar aqui, eu destaco a vida eterna, destaco a salvação, nome escrito no livro da vida e tendo a melhor coisa que alguém pode ter, que é desfrutar da eternidade ao lado do Senhor e Salvador Jesus Cristo no lindo dos céus. Foi uma palavra de alerta, meu amigo, minha amiga, desperta em nome de Jesus. Ainda há tempo, conforme diz a Bíblia aqui, devemos buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocá-los enquanto está perto. Então busca o Senhor intensamente, intensifica a oração, intensifica o jejum. Ah, mas eu não vejo as pessoas fazendo, problema se elas não fazem. Oriente, se elas não quiserem fazer, elas vão prestar conta com Deus, como também eu e você vamos prestar. Mas vamos nos esforçar um pouco mais. Eu digo isso por mim, eu tenho sido também negligente, eu não posso passar aqui um papel de Superman, dizer o que eu não sou, eu sou falho. Admito para você, eu sou falho, vivo numa batalha constante, tremenda, contra eu mesmo, pois o maior inimigo que eu tenho sou eu. Existe o mundo, existe Satanás, existem os prazeres mundanos, as vontades ilícitas, as indiretas, coisas do dia a dia que às vezes querem nos frustrar, querem nos tirar da rota. Mas o Espírito Santo de Deus está dizendo que aquele que tem ouvido ouça o que é pregado nas igrejas. Mas infelizmente nem todas as igrejas têm pregado a palavra como se deve pregar. Então seja quem estiver pregando, abra a Bíblia, confira se realmente tem base bíblica aquilo que o seu pastor, o seu dirigente ou qualquer irmão ou irmã está pregando, confira. Então siga a orientação do Espírito Santo. Foi uma palavra de Deus. E eu peço a você que me ajude. Compartilhe esse conteúdo. Este canal tem ajudado você. Nos ajude em oração. Nos ajude compartilhando essa mensagem, a qual pode transformar vidas. De antemão, agradeço a todos por todo o apoio, especialmente pelas orações. Eu sou muito carente, meus irmãos, da oração de todos vocês. Sempre oro por cada pessoa que é inscrita aqui e também aqueles que não são inscritos, que têm assistido a este conteúdo. Que Deus abençoe você poderosamente. A mensagem que quase ninguém prega e a oração que quase ninguém faz. O reino de Deus. Pregue o reino de Deus. Viva o reino de Deus. Priorize o reino de Deus. Que ele esteja presente nos seus sermões. Que ele esteja presente na sua vida. Que ele esteja presente nas suas atitudes. Esteja presente no seu posicionamento a qual você defende, o que se refere a valores e princípios. E que ele esteja presente em todos os âmbitos da sua vida. Que Deus te abençoe.